Fala, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica, viu? Hoje vamos explorar um assunto de extrema relevância no cotidiano e para os vestibulares, ok? Esse assunto aí vai ser relativo e bastante recorrente, ele é bastante recorrente nas provas, tá? E aí você tem que ficar ligado nele porque ele vai cair, ele vai aparecer nas questões aí para gente, beleza? Que assunto é esse? Esse assunto aí é o que nós vamos trabalhar, que é a propriedade física dos compostos orgânicos, né? A gente vai decifrar aí as estruturas das moléculas e como elas se organizam microscopicamente para a gente entender as características físicas e observadas aí no dia a dia. E como essas substâncias, né, podem se encontrar aí no estado líquido, gasoso e no que se diz a respeito da sua solubilidade ou não em meio aquoso. Então, prepara o caderninho aí e vamos começar. Quando a gente vai falar das interações, das propriedades físicas, né, nós temos que basear aí na intensidade com que essas moléculas se unem, beleza? Então, para a gente poder ver, né, para a gente poder entrar, antes da gente entrar nas propriedades, como os pontos de fusão, pontos de ebulição, como a solubilidade, nós precisamos revisar alguns conceitos, né, fundamentais que vêm aí falando das forças intermoleculares. Lembrando que nem sempre a regra é essencial. Quando estamos realizando a fusão ou a ebulição, tem substâncias com características moleculares que nós vamos observando que vai quebrando a ligação entre as moléculas. Não é a ligação da molécula, é entre a molécula, tudo bem? Então, nós estamos, na verdade, separando essa força atrativa que existe entre as moléculas que mantêm umas unidas às outras. E quanto mais fortes forem essas forças de coesão entre as moléculas, mais energia nós temos que aplicar para poder separá-las. Então, por isso que é bom a gente fazer uma revisão antes. Então, para a gente poder observar, vamos primeiro ver uma das forças que são as forças fracas, as forças de Van der Waals, que começa aí para a gente no propano, beleza? Por exemplo, quem é o propano? Propano é esse carinha, 3 carbonos, somente ligação simples, tá bom? Então, quando a gente fala do propano, o que a gente vai observar? Que existe a diferença de eletronegatividade, lembra dela? Como é que era ela? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Essa era a ordem de eletronegatividade. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Isso faz com que o hidrogênio, perca os elétrons para o carbono. Então aqui fica com a densidade positiva, aqui fica positivo, aqui positivo, 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 positivo. Ou seja, em volta de toda a molécula do propano, a gente não tem uma polarização definida. Isso faz com que os elétrons possam oscilar de um instante para o outro. Então, como fica tudo positivo em volta, a gente vai ter um momento de polo. Vai ter momento que os elétrons vão estar mais para cima, e quando esses elétrons estão mais para cima, gera uma densidade negativa em cima e uma densidade positiva embaixo. Beleza? Só que essa densidade é um dipolo o quê? É um dipolo momentâneo. Como assim? Do mesmo jeito que faz, ele desfaz. O que vai acontecer? A vizinha vai imitar. Ela vai ficar com uma densidade negativa e uma densidade positiva. Só que isso é momentâneo. E a vizinha vai fazer o que também? Vai ficar com uma densidade o quê? Positiva e uma densidade o quê? Negativa. Mais uma densidade momentânea.
E essa densidade, né, positiva e negativa momentânea vai fazer com que apareça a força intermolecular entre essas moléculas. Nesse caso, aqui vai ter uma força fraca, aqui vai ter uma força fraca. Por que uma força fraca? Porque é uma interação entre moléculas que são apolares. Então, essas aqui são moléculas apolares, onde nós temos as forças de Van der Waals, ou que nós chamamos de dipolo induzido. Beleza? Então, essa daí é a primeira força que nós temos. Se a gente for olhar as dipolo-dipolo, que tem intensidade intermediária, por exemplo, a propanona. O que vai acontecer com a propanona? Né? Tem 3 carbonos e é uma cetona, certo? O que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma densidade negativa em cima, certo? E uma densidade positiva embaixo. Por quê? Porque os hidrogênios são o quê? São menos eletronegativos do que o carbono. Isso faz com que essa região aqui embaixo fique o quê? Essa região aqui embaixo fique com carga positiva e essa região aqui em cima fique com carga negativa, o que nos leva a uma molécula polar, ou seja, com um momento de polo diferente de zero. E aí, quando a vizinha se atrair, também vai ter a região que é aqui negativa e aqui vai ter uma região que positiva. Isso vai fazer com que a outra vizinha também oriente a região negativa aqui e a região positiva embaixo. Só que desta vez nós vamos ter uma força muito mais o quê? Intensa. Por que nós vamos ter uma força muito mais intensa? Porque nós temos um momento de polo. Nós temos polaridade na molécula. Tudo bem? Então, essa aqui é o que nós chamamos também de dipolo permanente. Permanente. Certo? Então, dipolo induzido, dipolo permanente. E nós temos a possibilidade de aparecer uma interação muito, muito, muito forte. Que interação vai ser essa? Essa interação vai ser a interação que nós chamamos de ligação de hidrogênio, beleza? E a ligação de hidrogênio é interessante. Por que é interessante? Porque ela aparece apenas, né, quando você tem a extremidade da eletronegatividade. Você lembra lá, de novo, vamos lembrar de novo da eletronegatividade? Como é que é a eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Qual é a extremidade? A extremidade é o hidrogênio com os 3 mais eletronegativos. Então, toda molécula que apresentar o hidrogênio e os 3 mais eletronegativos, nós vamos ter a chamada ligação de hidrogênio. Por exemplo, nós temos o propanal, né? Propan 2-ol. Aí está propano 1, mas é propano 2. Propano 2-ol. Aonde nós temos a hidroxila aqui. E aqui vai dar uma região positiva e negativa, mas com uma alta polaridade. Por que essa alta polaridade? Porque nós temos a extremidade das ligações. Então, aqui nós vamos ter uma região de densidade positiva, como a gente já sabia, porque o carbono é mais eletronegativo. No entanto, nós vamos ter uma região de densidade extremamente positiva e extremamente negativa, por conta da diferença aqui entre os mais eletronegativos e o hidrogênio. O que vai acontecer?
A molécula vizinha também vai ter essa extrema polarização. Tudo bem? Até aqui tudo bem. E também aqui, a extrema polarização. Aí o que eu vou falar para você? Ó, gente, aqui é uma interação de polo permanente. Aqui, ó, 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 é a ligação de hidrogênio. Extremamente polarizada, extremamente forte. Isso faz com que essas moléculas fiquem muito, muito próximas. Que tem uma força muito grande entre elas. Então, essas são as três interações entre as moléculas. As moléculas apolares, as moléculas polares e as moléculas polares que têm o FON, né? Que tem OH, NH ou FH. Beleza? Então, isso daí é relacionada às forças intermoleculares. E aí, elas vão interferir direto nas moléculas, né? Nas moléculas orgânicas. Como assim elas vão interferir direto nas moléculas orgânicas? Elas vão estar trabalhando aí, né? Elas vão estar trabalhando aí com o que a gente pode analisar, que são os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Analisando o ponto de ebulição, a gente já diretamente está analisando o ponto de fusão. O que acontece? Você vai ter que caracterizar se os compostos têm cadeias similares ou não. Como é que eu vou dizer se são similares? Se a diferença de carbonos for menor do que 3. Então, leiturazinha aí. Diferença de carbonos menor do que 3. Se a resposta for sim, a diferença de carbonos é menor que 3, você vai ter que olhar a intensidade das interações. Por exemplo, vamos lá. Eu pego aí, ó, o pentano. 2, 3, 4, 5. E eu pego o 1-propanol. 2, 3. A diferença é maior que 3 carbonos? É? Sim ou não? Não. A diferença a diferença é maior que 3 carbonos? Não. Então, sim, eles são o quê? Similares. Então, por que eles são dissimilares? Porque a diferença é menor do que 3 carbonos. A diferença é menor do que 3 carbonos. Então, sim, eles são o quê? Similares. Aqui tem 5 carbonos e aqui tem 3. Aí o que acontece? Vamos analisar. Então, aqui vai ter... Que tipo de interação vai ter aqui? Aqui vai ter uma interação do tipo de polo permanente. Aqui vai ter uma interação de que tipo? Ligação de hidrogênio. Quem tem a interação mais forte? A de polo permanente ou a ligação de hidrogênio? A de polo permanente ou a ligação de hidrogênio? Então, aqui nós temos a ligação induzida, né? Nem é permanente, né? Induzida. E aqui a ligação de hidrogênio. Quem é mais forte? A ligação de hidrogênio. Então, portanto, o ponto de ebulição do pentano é menor que o ponto de ebulição do propan 2-ol. Porque eles são similares. Beleza? Porque eles são similares. Certo? Tá, vamos a outro exemplo. São similares? Sim. Quem? A propanona. Propanona. Com quem? Com o propan 2-ol.
que vai acontecer? O propan-2-ol tem qual tipo de força intermolecular entre eles? Ele tem a ligação de quê? De hidrogênio. Qual o tipo de interação que nós temos aqui? Nós temos a ligação permanente. Quem é mais forte? Ligação permanente ou ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio. Então, o que a gente pode concluir? Que o ponto de fusão da propanona é menor que o ponto de fusão do propan-2-ol. Por quê? Porque a intensidade de interação é maior. Certo? E as cadeias são similares? Sim, a diferença de carbonos é menor do que 3. Tudo bem? Se ela for maior do que 3, eles não são o quê? Similares. Como, por exemplo, vamos lá. A diferença de carbono é maior do que 3? Se sim, aí a gente pode ver o seguinte. A diferença é maior do que 3? A diferença de carbonos é menor do que 3? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Nesse caso, eles têm exatamente o quê? A mesma quantidade de carbono. Aí, o que acontece? Aqui é a molécula o quê? Apolar. Por que apolar? Porque é um hidrocarboneto. Essa daqui também é o quê? Apolar, porque também é um hidrocarboneto. Aí o que acontece? Existe interação aqui? Existe interação aqui. De polo o quê? De polo induzido. Então, a ligação de polo induzido. Aqui, o que vai acontecer? Também vai existir a ligação de polo induzido. Uai, professor, então vai ser a mesma coisa. Não. Olha o detalhezinho aqui, ó. A distância entre essas duas cadeias é uma D1 e a distância entre essas duas cadeias é uma D2. Como a gente fala de polarização, F é igual a KQ, né, sobre D o quê? Ao quadrado. Quanto maior a distância, menor a força eletrostática de interação. Então, nas cadeias ramificadas, as interações são menores. Então, eu posso dizer, vamos chamar esse aqui de composto A e esse aqui de composto B. Então, o ponto de fusão de A é maior que o ponto de fusão de B. Por quê? Porque o B é o quê? Ramificado. Esse aqui é normal. Tem mais interação. E esse daqui é o quê? Ramificado. Tem menos o quê? Interação, porque aumenta a distância. Então, estamos analisando aí as propriedades dos compostos orgânicos. Beleza? Isso para similares. Tá vendo que todos agora foram similares, certo? Professor, e quando não for similar? Então, significa que a diferença de carbonos é maior que quanto? Que 3. Se a diferença de carbono é maior que 3, o que acontece? Quem vai mandar é a quantidade de interação. Então, quanto a gente tem de interação aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá, nós temos a ligação de hidrogênio. Beleza. Só que a ligação, o somatório de interações vai ficar menor. Então, o somatório das interações aqui é maior e o somatório das interações aqui é menor. Então, sempre, quando as cadeias são diferentes,
o ponto de ebulição da maior vai ser mais elevado. Então, vamos chamar de A e vamos chamar de quê? De B. Então, o ponto de ebulição de A é maior que o ponto de ebulição de B. Por quê? Porque o somatório das interações são maiores. Então, quanto maior a cadeia, maior as forças de interação entre elas, mais elas estão unidas. Então, o que a gente tem que observar, em resumo? Né? Resumindo. Primeira coisa que você olha, cadeia similar, o que você pode falar? Você pode falar sim, ou você pode falar o quê? Não. Certo? Quando é que a cadeia é similar? Quando a diferença de carbonos for menor que 3. Se a diferença de carbono for menor que 3, ela é similar. Então você vai ter que olhar o quê? O tipo de interação. O tipo de interação. Quanto maior a maior o tipo de interação, maior o ponto de ebulição, maior o ponto de fusão e menos volátil. Então, menos volátil. Menos volátil. Evapora com menos facilidade. Tudo bem? E fica ao contrário, né? Quanto menor a interação, menor o ponto de fusão e ebulição e mais volátil. Agora, as cadeias são similares? Então, a diferença de carbono é maior que 3. Então, quando isso acontecer, você vai olhar o tamanho da cadeia. Tamanho da cadeia. Maior, você vai ter o quê? O ponto de ebulição maior, o ponto de fusão maior e ser mais volátil, a volatilidade vai ser menor. Tudo bem? Então, o segredinho aqui está onde? O segredinho está em saber se as cadeias são similares ou não. Se elas forem similares, tipo de interação. Lembrando que o tipo de interação são 3, não é isso? Quais são os 3 tipos de interação que é importante para a gente? Os 3 tipos de interação que é importante para a gente é as ligações induzidas, as ligações permanentes e as ligações de hidrogênio. Nessa ordem. Beleza? Se tem polarização na molécula, se essa polarização é com OH, NH ou FH, se é apenas com oxigênio e nitrogênio, ou se a molécula é apolar. Beleza? Então fica aí esse resuminho. Esse aqui é o resumo das propriedades. Certo? O que a gente pode falar também? A gente pode falar da solubilidade. Quando a gente vai mencionar a solubilidade, a ideia é exatamente a mesma, né? Ela tem a ver com a solvatação, ou seja, a capacidade que as moléculas têm de solvatar, ou que a água tem, se a gente pegar a água como exemplo, de abraçar a molécula. Então, compostos polares, né? Eles tendem a ser mais o quê? Os compostos polares, eles tendem a ser mais solúveis, beleza? Os compostos polares tendem a ser mais solúveis. Os compostos apolares, em água, eles tendem a ser menos insolúveis. Tudo bem? Então, essa daí é o que a gente pode olhar com relação à solubilidade. Então, os grupos polares, né, como OH, NH e FH, vão facilitar a interação com a água. Já grupos apolares, que são os grupos carbônicos, eles vão atrapalhar a solvatação. Certo? Então, fica essa dica aí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então? Eu olho aqui, ó. Tamanho da cadeia.
São similares? Então, as cadeias são similares. Olha o que acontece. A solubilidade em água, delas o que vai aparecendo. A solubilidade do propano, que é apolar, é de 0,035 gramas por ml, por 100 gramas de água. Já a pentanona tem a solubilidade de 26 gramas por cada 100 gramas de água. E já o ácido pentanóico, o ácido pentanóico tem uma solubilidade infinita, ou seja, dissolve muito bem em água. Por quê? Porque a água interage muito bem na extremidade aqui, ó. Aqui a água consegue solvatar muito bem, ou seja, abraça muito bem a molécula. Aqui já tem apenas uma moleculinha. E aqui, muito dificilmente, a água vai conseguir fazer o quê? Uma interação, porque a água é polar, certo? A água é polar. A água é polar. E o hidrocarboneto aí, no caso, é o quê? O hidrocarboneto é apolar. Isso dificulta a interação entre elas. Ou seja, quanto maior a cadeia, mais difícil. Quanto menor a cadeia, mais fácil. Quanto mais grupos polarizados na cadeia, mais fácil. Quanto menos grupos polarizados na cadeia, mais difícil. Se você pegar, né, aí tá aí, ó, o dipolo induzido é mais difícil que o dipolo-dipolo, que é mais, né, a interação é mais difícil, a interação com a água é mais fácil nas ligações de hidrogênio. Então tá aí um exemplo relacionado quando as cadeias são similares. Então, cadeias similares, certo? Agora, quando as cadeias forem diferentes, velho, cadeia diferente, aqui, ó, é insolúvel. Beleza? Quando as cadeias, quando a diferença de carbonos for maior do que 3, ou seja, quando as cadeias forem muito grandes, você aumenta extremamente diminui extremamente a solubilidade dos compostos. Beleza? Então, essa é a análise que nós temos que fazer quando a gente está relacionando ponto de fusão com ponto de ebulição e solubilidade. Então, um resumozinho das tendências gerais fica como? Quando você aumenta a cadeia, você aumenta o ponto de fusão e ebulição, você diminui a solubilidade, certo? Quando você pega uma cadeia ramificada, você diminui o ponto de fusão e ebulição e você tem um ligeiro efeito de aumento na solubilidade. Quando você tem ponte de hidrogênios, ou seja, OH, NH e FH na molécula, você aumenta drasticamente os efeitos do ponto de fusão e ebulição e aumenta também, né, bastante a solubilidade aí do composto orgânico. Beleza? Para a gente finalizar, vamos pegar um exercíciozinho aí, tá? Que exercício é esse? A atividade bactericida de determinado composto fenólico deve-se, em parte, à atuação desse composto como detergente, que solubiliza e destrói as membranas celulares fosfolipídicas das bactérias. Quanto menor a solubilidade do composto fenólico em água, maior será a ação antisséptica. Então, quanto menor a solubilidade em água, maior a ação antisséptica. Ou seja, solubilidade em H2O menor, ação o quê? Maior. Beleza? Então é uma dica aí do exercício. Correlação solubilidade dos compostos 1, 2, 3 em água, identifique a opção correta. Lá, 1 é mais solúvel que o 2 e 3, que é mais solúvel, 1 é mais solúvel que o 2 e o 2 é mais solúvel que o 3. Então vamos lá. Respira. Qual é o mais solúvel dos 3?
Primeira coisa, são similares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 1 e 2 são similares e o 3 é o quê? Diferente. Beleza? 1 e 2 similares e o 3 o quê? Diferente. Então, o 3 tem um tamanho o quê? Tem um tamanho maior. Se ele tem um tamanho maior, ele vai ter uma solubilidade o quê? Uma solubilidade menor. Ah, professor, mas ele tem OH. Concordo com você. Tem OH aqui, tem OH aqui, tem OH aqui. Não vai ser pelo OH, porque o OH tem a mesma quantidade de interação. Então a gente vai olhar pelo tamanho da cadeia. Então, como o 3 tem a cadeia maior, ele vai ter a solubilidade menor. Agora, 1 e 2 são similares. Se eles são similares, o que a gente vai ter que olhar? A quantidade de interação. E a quantidade de interação do fenol vai ser maior ou menor que a quantidade de interação do M-cresol? Então é só você pensar, o fenol é ramificado? Não. E o M-cresol é ramificado? Sim. Então, o ponto de fusão do 1, o ponto de ebulição do 1 é maior que o ponto de ebulição do 2 e o ponto de ebulição do 3 é maior que o ponto de ebulição do 1. Tem essa alternativa aí? Vamos ver? O ponto de ebulição do 3 é maior que o ponto de ebulição do 1. Olha lá. O 1 é menos solúvel? Não. O 1 é o quê? Mais solúvel. Ah, então ele está olhando na ponto de ebulição, não. Ele está olhando na solubilidade. Então, qual é a menor solubilidade de todas? Então, vamos lá. Colocando na ordem. A menor solubilidade de todas é quem? É o 3. Então, o 3 é o menos solúvel. Então, solubilidade. O 2 vai ser menos solúvel que quem? Que o 1. Por quê? Porque o 2 tem a cadeia ramificada, que aumenta ali a estrutura apolar. Certo? Então, o 3 é mais solúvel. O 3 é menos solúvel que o 1. O 2 é menos solúvel que o 1. O 1 é mais solúvel que o 2. Então, a alternativa correta para a gente aqui, letra o quê? Letra C. Tudo bem? Olha lá. O 1 é mais solúvel que o 2. O 1 é mais solúvel que o 2. Ok. E o 2 é mais solúvel que o 3. O 2 é mais solúvel que o 3. Não. Então é a letra A. Foi mal. É a letra A. O 1 é menos solúvel que o 2. Não. O 1 é mais solúvel. O 2 é menos solúvel que o 1. O 2 é menos solúvel que o 1. Beleza, tá aí. E o 1 é menos solúvel que o 3. Não. O 1 é mais solúvel. O 2 é mais solúvel que o 1. Não. O 2 é menos solúvel. 1 e 2, 3 têm individualmente a mesma solubilidade. Não, as cadeias são diferentes. Beleza? Então é assim que a gente analisa quando os compostos são similares e quando os compostos são diferentes. Então agora, companheiros, a guerra está com vocês. Um grande abraço.